Igreja do Senhor, nesta noite, eu gostaria de falar de 3 promessas do Senhor para nós. Essas 3 promessas, vou usar o Salmo 125, 126 e 127, para que a gente possa compreender. Então vamos lá no Salmo 125, versículo 1, só para a gente ler um verso. Salmo 125, verso 1. Eu acho que essa versão é NAA. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Amados, é necessário, queridos, que o cristão ele tenha discernimento, entendimento das coisas que estão acontecendo, das coisas que já aconteceram e das coisas que hão de vir. E a palavra de Deus é para nós como se fosse uma bússola, uma direção para nós. Ela nos aponta a direção. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa. Este livro aqui, que é a Bíblia, ele não é um livro, vamos dizer assim, natural. Na verdade são 66 livros. Ele é um livro espiritual. Se ele é um livro espiritual e todos concordarem com isso, a palavra nos ensina que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, é preciso que a palavra do Senhor seja não apenas ministrada no intelecto, no conhecimento humano, na nossa alma que a gente tem estudado, mas é necessário que a palavra venha acompanhada de uma revelação do Espírito Santo de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então a palavra de Deus, ela tem autoridade, queridos. Se você ainda não observou, tudo que Deus está fazendo, está escrito na sua palavra. Tudo que Deus já fez ou vai fazer, Ele também deixou aqui as instruções para nós. Mas por que isso? Mesmo que às vezes a gente não tenha a revelação, mas está escrito para se cumprir. Porque Ele quer nos mostrar, entre outras coisas, que a palavra dEle tem poder, a palavra dEle tem autoridade para mudar a história, a vida de uma pessoa, de uma nação, de toda a humanidade. Deus olhou para o abismo e do abismo Ele fez uma declaração: haja luz. A partir daí começou-se a ter vida na face do mundo, né? Porque Ele trouxe todas as coisas à existência através da palavra. Então, querido, você precisa saber disso. Você precisa saber e que Deus nos deu também uma autoridade na palavra, para que nós possamos abençoar ou amaldiçoar. Muitas vezes nós usamos a nossa palavra de forma incorreta. Olha só, Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ainda fala que não deveria ser assim. A minha boca, a minha palavra, a sua palavra, a palavra daquele que professa a fé em Cristo Jesus, ela tem autoridade. A palavra do Pai sobre os filhos, ela tem autoridade. E da sua boca, da minha boca, pode proceder, pode vir, pode sair bênção ou maldição para os seus filhos, para a igreja, para a nossa cidade. Então nós precisamos profetizar palavras de autoridade, palavras segundo a Bíblia nos diz, para que essas palavras venham se tornar realidade em nossas vidas, na vida da comunidade. Se todo mundo na cidade de Paulacândido, por exemplo,
começar a dizer que aqui não tem jeito, que não vai melhorar, as pessoas estão declarando que a cidade não vai mudar, não vai melhorar, porque as pessoas têm a autoridade que Deus deu para o homem. E o homem está declarando, por exemplo, se estiver falando isso, aqui não tem jeito, nada vai dar. Nós temos que mudar, querido. Usar a palavra de Deus, ministrar bênção, não maldição, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde. Alinhar as nossas declarações, as nossas palavras com a palavra de Deus, para que se cumpra no tempo determinado. Agora, queridos, há um problema nisso aí. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. O inimigo das nossas almas, ele usa isso contra nós. E instrui os seus a usarem a própria palavra para impedir as bênçãos de Deus. Já vou explicar. Para destruir os crentes. Porque ele causa, por exemplo, ele causa traumas desde a sua infância. Ele causa traumas. E tem pessoas, por exemplo, que têm traumas com o pai. Essas pessoas dificilmente conseguem adorar a Deus porque Deus é pai. O inimigo, ele sabe que a palavra tem autoridade. Você quer ver? Na criação, o que o inimigo das nossas almas fez? Ele conversou com Eva, bateu um papo com Eva. Eva deu ouvido para ele, já começou errado, deu ouvido para ele. Deus tinha dado autoridade a Adão e Eva sobre os animais. Quando a serpente começou a se aproximar de Eva, Eva tinha autoridade de falar: cala-te, some daqui, vamos dizer assim. Mas Eva escutou, deu ouvido à serpente. A serpente sabia, em parte, o que tinha acontecido. Eva teve que revelar os detalhes do que Deus tinha falado. Porque o inimigo das nossas almas, ele pode, certamente, ele conhece a Bíblia toda, só ele não tem a revelação da palavra. E Eva confessou, contou tudo para ele, entregou o ouro, vamos dizer assim, para o bandido. E aí ele veio e colocou uma dúvida com Eva, e através dessa dúvida toda a humanidade pecou juntamente, porque naquela época, naquele momento, Adão e Eva era toda a humanidade. Então o inimigo sabe do poder da palavra de Deus, e ele coloca dúvidas, ele usa a favor contra nós. Aí você fala assim: não, pastor, foi lá na criação. Não, quando ele encontrou com Jesus, novamente, você conhece a história, que ele encontrou com Jesus. O que ele fez? Quando Satanás encontrou com Jesus, está lá em Lucas 4, olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí Jesus respondeu, e Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, toda a palavra de Deus. Portanto, olha, queridos, o inimigo tentou Jesus usando a palavra de Deus, e Jesus respondeu dentro da palavra. O diabo tinha conhecimento da palavra, mas não tinha revelação. Eu quero que você saiba, meus queridos, que a igreja do anticristo que está se levantando, ele vai se levantar dentro da palavra, sem a revelação, mas ele tem a palavra. Pessoas estão deixando de estar próximo do Senhor, de estar ouvindo a palavra de Deus, para ouvir a palavra sem revelação. A palavra que está levando o povo para cada dia mais longe de Deus. A escolha é minha e sua: ou nós seguimos a igreja de Cristo, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ou nós vamos seguir. Irmão, se nós não tivermos a revelação, se nós não buscarmos a revelação, nós vamos seguir a palavra, a igreja do anticristo.
Porque o diabo não vai se apresentar como um diabo na porta de uma igreja, porque ninguém vai entrar. Quer dizer, hoje eu não posso falar assim, né? Muitos vão decidir entrar assim mesmo, porque prefere o diabo já. Então, ele se veste como um pastor, como um pregador, como um ensinador, aquela cara de bonzinho, de piedoso então caridoso. E você, porque não estuda a palavra, porque não recebeu a revelação da palavra, não, está falando de Deus. Se está falando de Deus, todo mundo está falando de Deus, está bom. Não, querido, muitos estão falando de Deus para te levar para longe de Deus, para longe da palavra, para longe da revelação. O diabo sabe tanto, querido, do poder da palavra de Deus, que ele começa a colocar em nossas mentes. Ele já escreveu, primeiro, está declarado que o anticristo vai se levantar. Mesmo está escrito na palavra de Deus que o anticristo vai se levantar, ele já está declarando. O diabo levantou os seus, já vem declarando e mostrando em filmes, há muitos anos, o que o anticristo vai fazer, está fazendo já. Você quer ver agora, recente, ali nas Olimpíadas, você viu um cavaleiro vindo lá, num cavalo branco? Quem viu a abertura da Olimpíada? É o demônio, é o anticristo. As pessoas já estão acostumando. Ele já vem trabalhando na mente das pessoas. E as pessoas acharam bacana aquela santa ceia lá, feita daquele jeito, escarnecendo da palavra de Deus. E as pessoas já vão se acostumando. Ele está declarando o que ele está fazendo. Ele está mudando, invertendo, vamos dizer assim, a palavra. Levando os crentes a blasfemarem, levando as pessoas a blasfemarem contra Deus, contra o Espírito Santo, para que não tenha salvação. Então, querido, a palavra está sendo declarada por Deus, dentro de algumas igrejas, mas dentro de outras igrejas, a palavra que está sendo declarada é a palavra do anticristo, levando as pessoas para longe da revelação, para longe de Deus, ensinando as pessoas a tropeçarem na palavra, ensinando as pessoas a andarem contrário à palavra de Deus. Mas nós, queridos, vamos ficar vigilantes, querido. Quando você estiver ouvindo a palavra, seja um crente bereano, confira se está de acordo com a palavra. Porque se tiver escrito, mas não tiver a revelação, querido, vai fazer igual o diabo aqui. Não, o diabo usou a palavra para tentar enganar a Cristo, mas Cristo tinha a revelação. Olha o que diz Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, para você orar assim, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Paulo aqui está instruindo, querido, que a igreja precisa buscar o espírito de sabedoria e revelação para compreender as coisas de Deus, para não ser enganado. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da tua glória, da sua herança dos santos. Então, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, não dos homens, não do intelecto, sabedoria de Deus, a revelação que vem do Espírito Santo, para a gente ter os nossos olhos iluminados, para o nosso entendimento, a nossa compreensão ser verdadeiramente aquilo que Deus quer nos dizer, nos falar, nos direcionar, nos abençoar. Você quer ver como as coisas vão sendo declaradas para que a gente aceite? Tem um desenho aí animado, acho que é Simpsons, né? 10 anos antes, 16 anos antes, eu vi uma das coisas que ia acontecer. O desenho já estava falando o que ia acontecer, mostrando o que ia acontecer. Como eles sabiam? Como eles sabiam, querido? Se eles não são profetas de Deus. Porque o inimigo das nossas almas está preparando a mente das pessoas. E as pessoas começam a declarar. Quantos filmes eu e você assistimos no passado, aqueles que gostam de filme, falando de uma grande catástrofe
na saúde, que os laboratórios iam dar um golpe, e ia colocar, desenvolver algum vírus, alguma coisa. Muitos anos, há 20 anos atrás, eu ouvia filmes assim, já falando. E aconteceu em 2020, 21, 20 anos antes. As pessoas já foram, o diabo já vem falando, para se acostumar com o que ele ia fazer. O anticristo está preparando, está tudo sendo preparado, e nós estamos aceitando as coisas de boa. Agora há uma declaração, vamos dizer assim, dos donos do mundo, que vem através do anticristo. Porque nessa pandemia houve uma concentração de dinheiro, de renda muito grande, na mão de poucos que dominavam as vacinas. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada, só eles receberam dinheiro. Então, milhões, bilhões de dólares foram transferidos para uma meia dúzia de pessoas. E todo mundo ficou em casa. Agora eles estão preparando outra coisa. Agora é a palavra declarada do inimigo. Eles já estão dizendo que vai ter um boom aí na internet, na crise energética, as internet vão tudo sair fora do ar. Alguns estão falando que vai ser este ano ainda. Não sei que ano que vai ser, mas eles já estão declarando faz tempo que eles vão fazer isso, e vão fazer. E quando fizer isso, vai ser mais um golpe do diabo para retirar dinheiro, retirar democracia, retirar a possibilidade de nós vivermos em paz, para concentrar renda na mão de alguns poucos. Então nós precisamos saber, querido, e viver de acordo com a palavra, para que a gente não seja facilmente enganado. O diabo está fazendo as declarações. Nós também precisamos fazer declarações segundo a palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito sobre as bênçãos da tua família, declare para a tua família. Tudo aquilo que está descrito sobre as bênçãos financeiras, para nós, declare essas bênçãos financeiras para a sua vida. Sobre a saúde, enfim. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é, declare que é. Tudo aquilo que a Bíblia diz que não é, declare que não é. Para que as coisas aconteçam, é necessário que haja declarações de acordo com a palavra de Deus. Nós já temos ministrado aqui, mas hoje nós estamos falando novamente, mais uma vez e outras vezes, quantas vezes foram necessárias, para que você, quando chegar na tua casa, chegue declarando as bênçãos de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. Quando vir uma doença, uma enfermidade, declare conforme está escrito na palavra, que o Senhor Jesus, na sua caminhada, pelas suas feridas nós fomos curados, sarados. Use a palavra de Deus a seu favor. Só que tem uma coisa, preciso persistir, confiar. Primeiro versículo, que já quero falar da primeira promessa aqui, querido. Olha o que diz aqui: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Um monte, imagina uma dessas pedras aqui. Nós temos a pedra do Boné, lá em Araponga. Aquilo, ela não se abala, não se abala facilmente. Nós precisamos ser como uma pedra dessa que não se abala. Que tem pessoas aí, é de gelatina. Qualquer coisinha abala ela. Qualquer coisinha tira ela da presença do Senhor. Qualquer coisinha afasta ela da casa do Senhor. Qualquer coisinha afasta, deixa ela de fazer orações, de jejuar, de buscar o Senhor. Não é monte Sião, ele é uma gelatina, né? Fica só aquela moleza. Nós precisamos, porque não confiam no Senhor. Olha o que diz aqui: os que confiam no Senhor, querido. Então nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: confie na palavra dele, confie no que Deus está nos dizendo, porque aí você será e eu seremos inabaláveis. Nós ficaremos firmes diante de qualquer acontecimento que venha acontecer. Nós permaneceremos inabaláveis, porque nós confiamos não no pastor Drauzio, não nas pessoas, nós confiamos no Senhor, na sua palavra. Oh, glória a Deus, queridos. Confie no que o Senhor disse. Não olhe para a circunstância. Não olhe se tudo está parecendo o contrário. Não, confie no que Deus disse.
E se o diabo falar na tua mente, se as pessoas dizerem o contrário, porque o diabo aproveita os momentos de dificuldade para nos abalar, nos fazer voltar atrás. Confie no que Deus disse. Quando o diabo tenta me confrontar, quando eu estou numa situação de adversidade, eu digo para ele: olha, está escrito aqui, ó, como Jesus disse, está escrito. Eu creia no que Jesus disse, eu creia no que Deus me disse, não é o que o diabo disse. Olha só, queridos, no Salmo 126, olha o que diz aqui, no verso 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ou seja, com grande alegria, ceifarão ou colherão. Verso 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com grande alegria, trazendo os seus feixes. O que está dizendo aqui, querido? O que está nos mostrando? Há momentos na nossa vida, querido, há momentos sim, que nós vamos sair trabalhando, semear, além de lançar a palavra, que semear, a palavra é uma semente que precisa ser semeada. A palavra, lembra lá da parábola do semeador? Saiu a semear a palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser lançada como uma semente semeada. Mas aqui está dizendo, além disso, queridos, que nós quando saímos, primeiro, semeando a palavra de Deus, algumas vezes chorando por causa das perseguições, porque tudo nos parece contrário. Você diz assim, você semeia sobre família abençoada, e você olha às vezes para a tua família, ela não está sendo abençoada, está passando por um momento difícil. Então continue semeando e crendo, chorando, mas continue semeando, porque aqui é uma declaração: com lágrimas semeia, com grande alegria vão colher. Vai chegar o tempo da colheita, vai chegar o tempo de você ceifar, colher. Persevere, queridos. Igreja, persevere. Se estiver chorando, continue semeando, chorando. Olha o que diz: o que sai andando, ou seja, precisa continuar andando e chorando, enquanto semeia, voltará com grande alegria, trazendo os seus feixes, ou seja, a colheita. Não importa o momento que você possa estar vivendo, não importa se você por um breve momento estiver chorando, não desista, não recue, não desanime, não pare de declarar as bênçãos de Deus. Aí que você e eu precisamos declarar as bênçãos de Deus. Está vivendo um momento difícil financeiro, veja as declarações sobre finanças. Há um cuidado de Deus na nossa vida financeira, que nós somos como árvores plantadas à beirada do rio. Mesmo nos momentos difíceis, as nossas folhas vão estar verdes, e nós vamos colher no tempo certo. Isso também nos mostra, querido, que nós vamos permanecer nos momentos difíceis. As outras árvores vão estar secas, ou seja, as outras pessoas vão estar secas, mas nós vamos pelo menos permanecer, seremos sustentados nos tempos difíceis, nem que seja pelo maná. Mas no tempo certo nós vamos colher em abundância, porque é promessa de Deus. Creia, querido. Não temas, ó igreja do Senhor, não temas. Mande o inimigo de volta. Se falar na tua mente, não aceite, querido. Não aceite. Diga: eu vou fazer uma grande colheita. Repita comigo, por favor. Eu vou fazer uma grande colheita. Diga: eu estou fazendo, em nome de Jesus, uma grande colheita. Oh, glória. Declare, queridos. Ore para o seu problema agora. Não importa se é família, se é finanças, se é saúde, não importa o que seja. Diga para esse problema: eu vou fazer uma grande colheita. Em nome do Senhor Jesus. Mas diga confiando. Diga confiando. O diabo está tentando te enfraquecer. Diga com confiança. Diga: eu, em nome de Jesus,
Estou fazendo, vou fazer uma grande colheita. Aleluia. Aleluia. Oh, igreja, não temas o que há de vir. Não temas, porque as promessas de Deus, e Deus irá nos guardar. E no pior momento das coisas que irão acontecer, Deus vai retirar a igreja da terra. Quando nós não pudermos mais suportar, Deus vai nos retirar daqui. E nós vamos para o céu. Oh, glória a Deus, aleluia. E quem não creu nessa ministração, quem não creu na palavra de Deus, vai ficar e ter que suportar, querido, tudo de ruim que irá acontecer. Mas nós seremos retirados, querido, aleluia. A igreja do Senhor vai estar em júbilo e alegria lá com Cristo, enquanto aqui na terra tudo de ruim vai estar acontecendo. Nós vamos estar de alegria com Jesus. Oh, glória a Deus. Todos nós lá, cheios do Espírito Santo, movendo, querido, lá nos céus. As lágrimas vão ficar para trás, a tristeza vai ficar para trás, a miséria vai ficar para trás, a enfermidade vai ficar para trás, e nós vamos ficar lá louvando e adorando a Deus. Então, por que você está preocupado? O que preocupa? Se Deus está cuidando de você, da sua família. E para encerrar essa ministração, Salmo 127 diz assim: olha o que acontece, querido. Ah, meu Deus. Oh, irmãos, oh, igreja, as promessas de Deus são tremendas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, aí, meu amigo vereador, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, não edificar a tua casa, em vão, querido, você trabalha, eu trabalho. É o que está escrito na palavra. Agora, porque olha que continua. Versículo 2: será inútil você tentar, ou eu tentar, os políticos tentarem guardar a cidade, as cidades, a nação, pelos seus próprios braços. O Senhor não nos guardar, está escrito, será inútil. Levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem com tanto esforço. Irmãos, está dizendo, será inútil. Claro que você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas se você só fizer a sua parte, você vai comer o pão sim, o pão de dores, o pão de suor. Mas aqui continua o versículo, não termina, queridos. Aos seus amados, repita, aos seus amados. Diga, eu sou amado de Jesus. Olha o que diz, Ele o dá enquanto... Como assim, pastor? Quer dizer que eu não vou trabalhar, eu vou ficar preguiçoso, só dormir? Não, não é isso que está dizendo. Enquanto você à noite agora, amanhã você tem conta para pagar, depois da manhã você tem conta para pagar, semana que vem você tem conta para pagar, mas nesta noite, enquanto você estiver dormindo, o que Deus está nos falando, Deus estará preparando os recursos para que você venha pagar as suas contas. É isso que Deus está falando. Se é trabalho, Ele vai abrir porta de trabalho que você precisa. Enquanto descansa. Enquanto descansa, aqui também fala, né? Enquanto dormem, aonde? No colo do Senhor. Descansa em Deus. Confia em Deus. Igreja, confie no Senhor. Ele está nos guardando, vai nos guardar. Enquanto você estiver dormindo no colo do Senhor, Deus estará preparando todas as coisas para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para as suas finanças, para aquilo que for necessário, porque Ele prometeu. E eu creio, eu creio, eu creio. Diga eu creio, diga eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia! Oh, glória!
Vamos parar, né, queridos? Senão nós não vamos até às 9. Amados, como é maravilhoso, queridos, você ouvir o que o Senhor tem para dizer. Nesta noite o Senhor falou na palavra de abertura, através do Moisés, falou na palavra de dízimo e oferta, falou através dos louvores, e agora está falando novamente. Saia daqui com essa certeza, e nós vamos lembrar, porque aqui está uma declaração. Nós vamos fazer, nós participarmos da ceia, nós estamos fazendo uma declaração pública, que nós somos gratos a Deus, a Jesus, por aquilo que Ele fez lá na cruz, e que nós temos a certeza que Ele disse que era para nós participarmos da ceia até que Ele venha, e que nós temos a certeza que Ele voltará e nós vamos ceiar com Ele lá em cima. Isso nós vamos estar fazendo aqui na hora da ceia. E você ainda que não está ceando, que não foi batizado, nos procure, nós queremos fazer um batismo em outubro, para que você dê essas águas, seja batizado e possa participar da ceia do Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então nós vamos passar agora, fecha seus olhos, quero fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha a ser retida no coração dos irmãos, ó Pai. Que essa semente que foi lançada dessa palavra, meu Pai, venha, Senhor, hoje, Jesus, dar frutos 30, 60, 100 vezes estando nos corações deles. Que eles saiam daqui hoje cheios do Teu poder, cheios de esperança, com fé multiplicada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venham marchar uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, meu Pai querido, e que nos momentos difíceis, que eles possam suportar, confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga...